Olá, tudo bem? Hoje, para quem já acompanha o nosso canal, hoje eu vou fazer um vídeo sozinha e vamos ver se eu consigo fazer em 5 minutos. Gente, hoje eu vou começar uma série nova de um assunto bem polêmico, porém um assunto muito importante. E eu vou mostrar para vocês aqui sobre o que é. Aqui, ó. Deus e o dinheiro. É um assunto que dá muita polêmica, né? O que Deus fala sobre o dinheiro. E esse livro aqui, gente, ele é do pastor Irineu Grubert. A gente esteve no final de semana passada num evento dele, e quando ele falou do livro dele, eu senti de fazer isso pra mim e pra vocês, né? Eu não li o livro inteiro ainda, mas qual a minha ideia? É de passar, cada capítulo que eu ler, eu passar para vocês o meu ponto de vista. A introdução aqui eu vou ler para vocês entenderem sobre o que é, sobre o tema, para que vocês se interessem pelo assunto e queiram, né, me acompanhar nessa jornada de transformação. Dinheiro, gente, é um assunto muito polêmico, mas tem um professor nosso que fala assim, ó: se dinheiro traz felicidade, eu não sei, mas que ficar sem ele dá uma tristeza, dá, né? Então, assim, a gente sabe que dinheiro é bom, mas para quem é cristão, é um tema específico, né? Um livro cristão, e para quem é cristão, às vezes não entende muito bem qual a postura em relação ao dinheiro. Muitas pessoas acreditam que é errado ter dinheiro, que é errado ser próspero, que é errado ter riquezas. E na introdução, vou ler só um pedacinho para vocês aqui, vou citar alguns versículos da Bíblia também. E no começo, na introdução do livro, ele fala assim: Deus e o dinheiro. Essas duas palavras, em uma mesma frase, parecem estranho para muitos e até escândalo para outros. Tem gente que não consegue entender que Deus é um Deus de abundância. Mas vamos lá. Quantos de nós fomos criados em uma cultura religiosa onde falar sobre dinheiro é no mínimo constrangedor ou até mesmo condenatório? Por outro lado, temos ambientes que falam tanto sobre isso e de forma aleatória que confundem ainda mais a cabeça das pessoas. O paradoxo disso é que dinheiro é um assunto tão espiritual quanto qualquer outro. E não sou eu quem diz, no caso o pastor, nem eu, Gisele. Mas a Bíblia diz, tem uma parte aqui que ele fala: o próprio Jesus, lembre-se, o Deus encarnado, o Filho unigênito do Pai, falou cerca de 80 vezes sobre esse tema. Se Jesus falou 80 vezes sobre dinheiro, e a Bíblia em si tem inúmeras passagens que falam sobre dinheiro, eu acredito que seja muito importante, né? Eu vou citar aqui dois versículos, no final conto o terceiro, que fala sobre dinheiro na Bíblia. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos. Salmos 37:16. Por que ele fala melhor é o pouco do justo? Porque ele não está falando em quantidade, mas ele está falando de coração. Se a pessoa tem um coração bom e muito dinheiro e ela tem a generosidade dentro dela, vale mais do que uma quantidade em dinheiro maior do que uma pessoa ímpia, né? Como diz a Bíblia. Esse é Salmos 37:16. Agora eu vou ler Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Gente, eu vou contar uma experiência minha. Eu não entendia esse versículo. E assim, o que né? Como Deus é Deus. Como que eu posso acreditar em Deus, mas servir a outro senhor, que é o dinheiro? É porque quando você não domina o dinheiro, você é dominado por ele. Quando ele não te serve, é você que serve ele. E a gente tem na igreja evangélica, né, a gente fala de mamon,
que é o Deus do dinheiro, quem te rouba, né, a bênção, digamos assim. Então, o que esse versículo quer dizer? Se você é controlado pelo dinheiro, você não é controlado por Deus. E tá aí uma frase um versículo bem difícil de colocar no nosso dia a dia, porque assim, nessa parte entra a fé, entra o acreditar em Deus, acreditar no que Deus vai prover, no que Deus vai fazer, porque assim, Deus vai te provar. Se você aceitar ou quiser viver de fé, Deus vai te provar, para ver o quanto realmente você tem de fé, o quanto realmente você acredita que Ele é Deus e que Ele é o Deus da abundância, o Deus da prosperidade. E Ele só vai prover na tua vida quando realmente você acreditar 100%, né? Mas hoje eu fiz só um vídeo curto para explicar para vocês o assunto. Espero que vocês gostem, que me acompanhem nessa jornada. Ele dá aqui 40 verdades bíblicas sobre finanças. Eu vou fazer um vídeo por semana com cada capítulo. Eu vou tentar resumir o capítulo, eu não vou ler o livro, eu vou resumir e colocar o meu ponto de vista ou o meu entendimento em relação ao capítulo e vou passar para vocês. Da mesma forma que vai me ajudar, eu acredito que vai ajudar você também. Então, me acompanha nessa jornada. E o terceiro versículo que eu quero colocar aqui, para finalizar: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5:10. Gente, se você amar tanto, se você amar dinheiro, riquezas acima de Deus, Deus não vai te prosperar, né? Então, vem comigo nessa jornada para a gente entender melhor, aprender melhor. Eu já passei por inúmeras crises financeiras. Estamos, né, eu e meu marido, saindo de uma delas. Graças a Deus estamos, né, nos passos de sair. E cada crise tem um propósito. Então, se você está passando por crise financeira, saiba que Deus tem um propósito com isso. Se você já passou, você sabe muito bem do que eu estou falando. E eu acredito que você tem entendido o que Deus queria. Se não, vem comigo nessa, que a gente vai aprender muito. E vamos, em nome de Jesus, ser prósperos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que é o do capítulo 1. Deus abençoe.